Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, estamos de volta com mais um episódio do MS Cast, o podcast do MS Conecta, onde a gente conversa com empresários, políticos, personalidades de vários segmentos para trazer assuntos muito bacanas. E hoje eu tenho a honra de conversar mais uma vez com o Rodrigo Possari. Estivemos recentemente no Talk Podcasts, que é o meu podcast, né, particular, conversando sobre o Rodrigo. E agora ele está aqui com a gente também para voltar a falar dessa história, a contar a história um pouco da Cruzeiro do Sul, que está fazendo quantos anos, Rodrigo? 48. 48 anos agora aqui em Mato Grosso de atuação. Rodrigo Possari, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Og, pelo nossa mesa do podcast. Convite aí, né? E estar aqui com você é um prazer para nós, para nossa empresa e sempre para nossa família aí. Bacana. Né? Rodrigo, eu queria que você começasse contando um pouco da história da Cruzeiro do Sul. Começou com os ônibus, primeiro. Como é que nasceu a Cruzeiro do Sul? A Cruzeiro do Sul, o pai comprou ela no dia 24 de junho de 1977, era Mato Grosso ainda, né? Um corretor que tinha vendido uma outra empresa para ele no passado, e se encontraram por acaso num hotel em Campo Grande, no café da manhã. Naquela época não tinha tantas opções, né? Sim. E o pai estava indo para o norte, que era o objetivo dele, ir para o norte para recomeçar a vida e depois levar a família. Na época que ele fazia o que na época? Na época nós éramos sócios de uma empresa chamada Aviação São Luís em Três Lagoas. Ah, já tinha isso. Uma aviação. Só que aí teve as brigas familiares e tal, e o pai e o vô acabaram saindo da sociedade, né? E o pai estava indo para o norte para recomeçar a vida e não queria saber de transporte. E por acaso ele encontrou esse corretor de empresas na época e ofereceu a Cruzeiro do Sul para ele. Porque o corretor insistia muito com ele que se ele fosse para o norte, os filhos poderiam morrer com malária. Eu tinha 11 meses de idade. 11 meses? E Caramba. O César, o mais velho, tinha 10. Né? E as 3 meninas no meio. Então, assim, você está quase 50 anos já, não? Já estou quase. A diferença para mim e para Cruzeiro do Sul são 11 meses. 11 meses, eu faço aniversário em agosto e a data que nós comemoramos o aniversário da empresa é 20 de julho. Então, pertinho, dá para comemorar junto. O meu é 19 de agosto, então dá certinho ali. Legal. Né? Então, assim, surgiu... Nós temos funcionários lá que estavam de antes da Cruzeiro do Sul ser do pai. Então, você vê, a pessoa tem 52 anos de empresa. E está até hoje lá? Está até hoje lá. Né? Que loucura. Da nossa confiança, amigos e pessoas que têm uma capacidade muito grande de evolução. Porque... começaram com meu avô e meu pai, hoje estão conosco, daqui uns dias estão com os meus sobrinhos aí também. Vão até durar, né? Então o Odenir, por exemplo, que é o nosso diretor financeiro, ele veio com o pai de Três Lagoas. Então o pai resolveu investir na empresa e na época quem descontou as duplicatas para comprar foi na época o seu Naim Dibo, né? Olha só, que também é um personagem famoso Naim, aí, né? E o Denir, que era o diretor financeiro, ia lá para pegar um dinheiro, um capital de giro na época, né? O banco da época. Era o banco da época, era o Naim. Então foi sempre muito sofrido, muito difícil. A nossa família sempre, com muita simplicidade e trabalho, superou os desafios aí, né? Mas o teu pai, ele tava querendo sair do segmento de transporte porque e tal? Foi um desgaste, a separação com os sócios, que eram tios, né? Irmãos do meu avô na época. Hoje a São Luís não existe mais, né? E aí acabou convencendo ele e ele viu uma oportunidade. E na época o pessoal era dono de várias empresas, vários negócios. E a Cruzeiro do Sul era o patinho feio e mal administrada. Entendi. E o pai deu um choque de gestão na época, tirou os gerentes e ficou com as pessoas abaixo dos gerentes sendo encarregados de departamentos. Ele conseguiu reduzir o custo da empresa para conseguir pagar a prestação, né? E deu certo. Vocês, né? Quantos ônibus vocês adquiriram na época? Antigamente, nós tínhamos mais ônibus do que nós temos hoje. Por quê? Antigamente você não tinha asfalto.
Então o ônibus quebrava muito. Com mais facilidade. Não ia você tinha que ter com rapidez. uma reposição maior. Exatamente. Né? Você ficava com 4, 5 quebrado e um funcionando. Né? Então hoje você tem aí na faixa aí de 50 ônibus, que atende bem a demanda. Né? O mercado diminuiu muito. Por quê? Antigamente você não tinha escola no interior, não tinha ensino à distância, não tinha hospital. Hoje tudo já tem na capital. Né? E hoje as pessoas têm veículos. A maior parte da população hoje tem o deslocamento. Tem carro próprio e tal. Eu lembro que eu era menino, a diversão na fazenda era buscar o funcionário na reta que ia fazer compra na fazenda. Verdade. Com 14, 15 anos você já ia de trator lá dirigindo. Exato. E hoje o pessoal da zona rural tem carros melhores, às vezes, que o pessoal da zona urbana, devido aos altos salários do agronegócio. Então, naquela época, a mulher não ia de carro fazer compra no mercado. Hoje, a mulher já tem toda a independência que ela conquistou e é necessário. O ônibus era o principal transporte, era o único fator, de uma certa forma, daquela população um pouco mais, né, menos abastada. Né? Então, eu acredito que o agronegócio trouxe essas oportunidades para a população em geral, né? Então, é um desenho legal. E hoje você concorre, né? Porque você pega uma cidade, ela tem 20, 30 grupos de WhatsApp, um chama o outro para carona. Então, você tem vários meios que concorrem com o ônibus hoje. Sim. Né? E eu falo assim, o ônibus ele tem uma grande vantagem. Você tem quem cobrar responsabilidade se tiver um acidente. Sim. A estrutura física do ônibus é feita para suportar um impacto. Né? Então, você pega uma van de passageiros, às vezes ela não é feita tanto para fazer viagens, é mais deslocamento urbano. Você tem mais segurança dentro de um ônibus. E o grande perigo é um bater no outro, porque na van você está coladinho aqui. Entendeu? E muitas das vezes a van ainda é clandestina. Né? Que todo mundo sabe que tem coisas clandestinas em todos os tipos de negócio. Né? Então, assim, cada um tem que defender o interesse dele, né? Então, é um segmento interessante. E na época que vocês começaram, quantos ônibus vocês adquiriram ali? Vocês adquiriram ônibus e linhas também? Você adquiria as rotas todas? Você já adquiria as concessões, né? Sim. Que tinha na época. Então, na época, a gente fazia Bela Vista, Bonito, Porto Murtinho. Era só Mato Grosso do Sul também? Na época era Mato Grosso, né? Na época era Mato Grosso. Isso. E hoje, no setor de transporte passageiro, nós estamos atuando aí em Chapadão do Sul, Cacilândia, Costa Rica, Dourados, toda a fronteira com o Paraguai, desde Corumbá, na Bolívia, passando Porto Murtinho e indo até Guaíra, lá, Paranhos, Sete Quedas, né? Então, assim, o governo teve algumas empresas que não se sucederam bem financeiramente no passado e ele fez um trabalho técnico de distribuição de rotas. Então, ele olhou que, por exemplo, a aviação Garcia vinha até Naviraí e tinha uma linha Naviraí Campo Grande. Então, ele conectou a essa empresa para dar mais oportunidades para os usuários. Então, foi uma distribuição bem interessante. Eles fizeram um trabalho muito técnico na época. Quer dizer, cada empresa, cada rota, de uma certa forma, só pode atuar uma empresa diferente ou não? Você pode? Hoje tem outras empresas atuando. Então, por exemplo, você pega a rota de Dourados, Ponta Porã, tem várias empresas. O mercado é maior. Essa dá mais opção para o usuário. Aí, numa rota tipo uma cidade menor, aí você tem menos opções, porque não tem, às vezes não tem fluxo nem para uma empresa. Sim. Então, muitas vezes se faz o subsídio cruzado, que se fala na concessão pública, né? Ele te dá uma linha ruim, te dá uma boa para compensar um pouco aquela. Tem algumas situações desse tipo. E é o governo que determina para onde vocês têm que ir. Não é você que fala, olha, queremos fazer de tal cidade a tal cidade. Não, é o governo que tem... Não, aqui eu tenho faz as análises de demanda, né? Convite para operar determinadas rotas. Algumas é através de licitação, né? E hoje a Cruzeiro do Sul atua só dentro do estado de Mato Grosso do Sul? No transporte de passageiros, sim. No transporte de passageiros, sim. No transporte de cargas, nós já estamos em outras regiões, né? Você, obviamente, deve ter a quilometragem total de que os seus ônibus percorrem aqui dentro do estado, mais ou menos. Quanto que dá isso? Vou te falar um número, assim, aproximado, tá? Nós rodamos aí hoje... Só fazer uma conta rápida para você aí. Uns 200 mil quilômetros. Peraí, só fazer uma conta. 200 mil é bastante só um pouquinho. 30 mil quilômetros mês. 30 mil mês. Né? Só fazer uma conta. Você está fazendo uma conta 40, de ano para mês? Isso, espera só um pouquinho.
dá um pouquinho mais, em torno de 100 mil quilômetros mês. 100 mil quilômetros por mês. Nossa, é bastante coisa. É bastante coisa. Meu Deus do céu. Só no transporte de passageiros. E hoje, quantos carros distribuindo toda essa quilometragem? Hoje aí são em torno de 60 veículos aí. Né? E vocês fizeram uma aquisição recente também de novos veículos, Fizemos. Ônibus modernos e tal. Isso. E agora sim, os investimentos estão um pouco reduzidos do transporte de passageiros, porque nós estamos aguardando algumas definições das concessões aí, que é para os próximos anos, né? Então, tem aí uns critérios técnicos a serem definidos para a continuidade do serviço das empresas operadoras aí. Bacana. Então, porque se a gente fizer o investimento agora, ele não se dilui nos 2 anos que faltam. Entendi. Então, é necessário essa avaliação aí esperar esse lag poder para concedente. Ô, Rodrigo, o que mudou nesses 48 anos, na época em que a gente pegava ônibus para fazer uma viagem, 48 anos atrás, em relação a hoje? O que mudou? Lógico, os carros evoluíram e tudo, mas assim, em termos de conceito, o que está diferente hoje? Eu acho que antigamente as pessoas se ajudavam para superar as dificuldades, né? Hoje as pessoas, qualquer dificuldade, elas têm reações totalmente diferentes, né? Então, vamos dar um exemplo. Antigamente você não tinha estrada, aí o ônibus atolava, as pessoas desciam ajudar, né? Hoje a pessoa fala assim, descem para reclamar, para xingar e não sei o que. Né? Então, assim, eu vejo muitas discussões hoje aí, você pega as concessões aí das estradas do Mato Grosso do Sul, que houve uma série de atrasos aí nos projetos, né? Mas as pessoas que viajam constantemente, elas estão preocupadas com a segurança. É o primeiro fator. Eu tenho família, você tem família, você quer ir e voltar para casa, né? E tem algumas estradas que não tem segurança mais nenhuma. O fluxo aumentou muito, muitas indústrias no estado, né? E vem sendo feito bastante trabalho aí pelas autoridades. Então, o governo tem sido muito ágil recebeu a federalização das estradas em agosto do ano passado. Em dezembro fez um primeiro leilão, não teve interesses, né? Interessados, e já foi feito outro leilão agora, acho que em maio, e já foi feita a concessão. Então, assim, é muito rápido isso. Em menos de um ano, você receber e já fazer o leilão. Então, o governo do estado tem sido muito ágil para viabilizar estradas melhores aí para a população. Né? Então, assim, e hoje nós temos boas estradas no estado, assim, nós podemos dizer que o estado de Mato Grosso do Sul melhorou muito ou ainda está muito aquém daquilo que se deve Eu acho que melhorou bastante, porque antigamente você rodava, de repente você tinha um buraco enorme e você caía no buraco. Quebrava o risco de acidente. Né? O carro passageiro e tal. Hoje, a maior parte está com o buraco tampado. Aí você fica só passando com o veículo... Em cima daquela irregularidade. Isso, entendeu? Então, eu acho que já foi muito pior. Eu acho que vem sendo feito um trabalho, né? Em termos de acostamento, já não tinha naquela época. Nessa época também não tem, né? A maior parte delas, a gente sabe disso. Né? Então, por exemplo, a gente sugere, quem for viajar, evita viajar à noite. Viagem de dia, o nível de segurança é muito melhor. Consegue enxergar melhor as irregularidades e tal. Né? E hoje, com a preservação ambiental, aumentou muito o volume de animais. E eles trafegam mais à noite. E você não visualiza, às vezes. Né? E a população não percebe, mas quando você cruza os veículos, você tem aquele delay que você não enxerga alguns segundos ali. Né? Então, essa é uma coisa importante aí para a população ter esse olhar aí. Vamos olhar. Né? Ô, Rodrigo, como é que a Cruzeiro do Sul lida hoje, por exemplo, com digamos assim, o no-show de... Vamos chamar de no-show, que a gente fala da aviação, mas o no-show de passageiros, assim, ou seja, você tem que fazer a rota. Mas 1, 2 passageiros apenas compraram passagem para aquela rota. Como lidar com isso? O ônibus segue da mesma forma, altera-se horário, porque o avião você consegue remanejar passageiros, joga para uma outra companhia, ou um pouco horário, um pouco mais tarde e tal. É mais difícil lidar no transporte de passageiros com ônibus. Hoje, o que acontece? Você tem 2 passageiros, um exemplo, saindo de Campo Grande. Mas esse ônibus ele vai parar, às vezes, em Cidrolândia, às vezes ele para em Iuá. E aí ele vai enchendo ao longo do caminho. Acontecendo de ter mais ao longo do trajeto. Então, dificilmente acontece esse tipo de situação. Mas você tem que manter o ônibus na linha, no horário certinho. Sim. Por menos pessoas que você tem Salve se tiver aí um caso o veículo quebrou, às vezes não tem outro para repor naquele momento e tal, mas isso é muito difícil de acontecer.
né? Porque você recebe multa da agência operadora, né? Que você deixou as pessoas na mão. E você não parou só aqui, né? Tem todas as conexões para frente, né? E como é que faz quando quebra a 200 quilômetros de distância daqui, que você não tem tempo hábil para levar um carro daqui para lá para substituir? Como é que é a logística No caso disso? da Cruzeiro do Sul, nós temos vários pontos de apoio no estado, né? Ah, bacana. Então, veículo Com carros reserva, posicionado. Lógico que só de você... Às vezes, nosso estado é campeão de falha de celular, né? De sombra. Sim, não temos uma sinal. cobertura de sinal. Então, o que acontece? Às vezes você demora um pouco para ficar sabendo, né? Então, às vezes uma pessoa passa, o outro ônibus que cruzou, viu e avisa, né? Então, isso demora um pouquinho. Por isso que a gente vem optando por frota mais nova, revisão bem feitinha, né? Então, assim, a gente tem muito pouco caso de quebrar. Quer dizer, reduziu muito o índice de e hoje, por problemas exemplo, ali, além da insatisfação do passageiro, às vezes tem um problema, uma ação ainda, um dano moral pelo atraso que pode ocorrer, um direito do usuário, né? E aí você ainda tem custo de guincho para rebocar veículo. Isso é muito caro, o custo quilômetro, entendeu? Então você tem que prevenir, e a melhor forma disso é a manutenção preventiva, né? Qual é hoje o que você considera o maior obstáculo assim, no transporte de passageiros em si? Eu acho que é o transporte clandestino. Eu acho que é o transporte clandestino. E no Brasil, com o clandestino. E no Brasil a gente faz muito esse faz de conta, né? Então hoje a gente vê aí uma série de problemas no INSS. E a população envelhecendo, cada vez tendo menos pessoas para bancar. Recolhendo para o INSS. Tá? Aí o governo cria uma série de subsídios que as pessoas não querem mais ser registradas. Que é só fazer bico para não perder o subsídio. Exatamente. E essa economia informal não contribui para o INSS. Então, se a conta está ruim hoje, daqui 10 anos, com tanta gente sendo assistência, né? Eu não sou contra a assistência, eu acho para quem tem um parente doente, essas pessoas com dificuldade, precisa, às vezes, um problema mental, alguma coisa desse tipo, tem que ter total apoio, né? Mas tem muita gente saudável aí que a gente conhece. A realidade é que o país está envelhecendo mais, né? Os velhos, os idosos estão tendo uma longevidade maior. E estão se aposentando mais, cada vez mais, e está diminuindo o número de pessoas para sustentar a aposentadoria. As pessoas que recolhem INSS para bancar a aposentadoria dos outros. Né? Exatamente. E além das distorções, né? Nós somos um país que tem que criar certos limites. Essas superaposentadorias que tem nos órgãos públicos, né? Em todas as esferas, judiciário, legislativo, né? É um excesso de gente que fica pesado demais para nós, né? É muito político. É uma carga. Gente, né? Quer dizer, o maior obstáculo, então, desse setor seria, de uma certa forma, a carga tributária, como em todo mundo também. Sim, que aí a pessoa acaba indo para o transporte clandestino. Entendeu? Ele deixa de trabalhar. Você fala o quê? Motoristas? A pessoa. Ou a pessoa o usuário passa, mesmo também. A pessoa passa na rodoviária falando: tô indo para tal lugar, a passagem é 50, e você tem que pagar todos os impostos, é 70. Entendeu? Entendi. Então, só que, por exemplo, se tiver um acidente, você perdeu uma perna. Geralmente não tem seguro. E aí? Entendeu? Então, eu falo que é uma situação assim, onde a população hoje. Antigamente a pessoa falava assim: filho, você vai com quem? Eu vou com fulano. Então tá, eu já vi ele dirigir, tinha uma tranquilidade. Sim. Hoje o pai e a mãe não estão preocupados se o motorista dentro de uma van credenciado e tchau. O que importa é chegar, né? Entendeu? Quantas vezes a gente já ficou desconfortável na velocidade que às vezes um motorista de um Uber, de um aplicativo anda? Né? Exato. Dá para ir mais devagar um pouquinho? Né? Então eu sempre pego, às vezes Uber, às vezes táxi em aeroportos. Tem hora que eu falo para os motoristas, eu falo, dá para ir um pouquinho mais devagar. Vai devagar. Porque às vezes a pessoa, se te atrás em Curitiba, o cara estava pondo 140. Era 00:30, quase 1h da manhã. Eu estava louco para chegar no hotel. É ótimo isso, mas precisa ir um pouco mais devagar, né? Então não tem necessidade disso tudo, né? E como é que você lida, por exemplo, com a questão da hora extra? Porque você, às vezes, num carro, você tem que ter 2, 3 motoristas, né? Para que ele complete a viagem. É diferente de um trabalho aqui que o cara entra às 8, sai
6 horas da tarde, 5 horas da tarde, e tudo bem, o mesmo funcionário. No ônibus, no caso do motorista, isso é diferente. Você tem que ter, de uma certa forma, 3 funcionários ou até mais para cada carro. Para cada né? veículo. Então, por exemplo, você pega às vezes Campo Grande e Porto Murtinho. Um motorista vai até Jardim, outro vai Jardim a Porto Murtinho. Né? Entendi. Qual que é... Esse ele fica em Jardim. Isso. Né? E aí depois outro sai de lá e eles vão trocando. Mas você tem uma despesa a mais, você tem que bancar Tem que ter a estada dele. dormitório, exatamente. E tem as dificuldades que, assim, se eu for perguntar quantas horas você trabalha por dia, é mais de 14, 15 horas. Sim, com certeza. Tá? Aí, se nós temos vários colegas médicos que tiram um dia só para operar. Então, essa quinta-feira é o dia da cirurgia. Eles vão fazer tantas cirurgias. E hoje os funcionários, principalmente o motorista na direção, ele é muito limitado o tempo dele. Por que ele não pode trabalhar 10, 12 horas por dia? Entendeu? Quer dizer, a lei exige que ele fique 8 horas no máximo, ou não? 8 horas, né? Aí tem que parar. Com a parada para isso, almoço e tudo. né? Então não pode dirigir 4 horas seguidas, tem que ter tempo de descanso, tem uma série de fatores aí. Quer dizer, uma logística muito intrincada que você tem que montar e complexa. E você para nos postos de rodovia, principalmente aqui no estado, que fecharam quase todos por causa da questão do ICMS do combustível, né? Nós não temos bons postos. São pouquíssimos. Nós temos muito pouco suporte nas rodovias. Tem estrada que você roda aí 200, 250, 300 quilômetros sem ver uma nada. parada, nada. Miranda nada. Corumbá. É um exemplo. Tem ali só na ponte, alguma coisinha ali, o posto lá à direita ali. Só isso, mais nada. Então, assim, são situações que acontecem aí no nosso estado que precisa ser revisto, né? E não só aqui, a nível Brasil. Como é que nós vamos dar conta desse escoamento da produção agrícola, da demanda, que é um setor que você não tem produtividade? A estrada que nós estávamos falando, você anda a 50, 60, 70 por hora. Não tem produtividade. E hoje nós temos um fator que, se você parar para olhar, que é uma coisa que tem causado muito acidente nas rodovias, com carros pequenos. Hoje as carretas, você tem carretas com 540 cavalos. Sim. Então, andando a milhão nas estradas. E às vezes ela está vazia, ela sobe e desce, mantendo o 80 dela. Sim. E aí o carro popular, 1000 cilindradas, com 5 pessoas dentro, mais 3 malas, o ar ligado, não tem potência e torque para ultrapassar, aonde acabam acontecendo os acidentes. Mas a imperícia e a falta de habilidade de muita gente. Então, essa visão tinha que ser feita bastante divulgação nisso, porque hoje os caminhões não são mais aquele caminhãozinho antigo sem potência. Hoje tem muita potência, entendeu? Né? Você percebe nas estradas. É difícil você, às vezes, ultrapassar um determinado veículo pelo espaço que você tem. Né? Os ônibus quebram bem menos hoje ou não? Sim. Bem menos. Por causa da tecnologia, né? preparo. Hoje o grande problema é a qualidade dos combustíveis, né? E que vai impactar ainda mais com o aumento aí do 1% ou mais aí do biodiesel. Aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Eu quero entrar agora na questão de que a Cruzeiro do Sul também se transformou numa transportadora. Né? Não só de passageiros, mas de cargas também. Quando que houve essa, não digo virada de chave, mas esse start né, a mais na empresa? A Cruzeiro é uma empresa familiar. Né? Então ela está hoje da terceira para a quarta geração. Começou com meu avô e meu pai. Hoje estamos... E na época, depois foi meu pai e meus tios, e depois eles saíram do negócio, e hoje estão os 5 irmãos. Aí as pessoas falam, mas vocês são os 5, hein? Será que não tromba bastante? São 5 cabeças que pensam diferentes, têm conhecimentos diferentes, capacidades técnicas diferentes, que se uniram e têm feito um bom trabalho. É você, o Caio, o César? O Caio é sobrinho. O Caio é sobrinho. Sobrinho, então é você, o César... É o César, o mais velho, aí vem a Rose, a Regina, aí vem a Renata, aí vem eu. São as 3 mulheres e os 2 homens. Isso, né? A transportadora... Mulherada que manda mais lá, de certo. Manda. Né? Nós somos bem obedientes aí. Que né? bacana. E é legal porque, assim, é choque de reflexões, de pensamentos, né? Todos trabalharam na empresa desde jovens, assim, pequenos. Então, o César começou lavando peças, eu também comecei lavando peças, com 12, 13 anos. Naquela época não tinha trabalho infantil, né? E não gostava de estudar, o pai empurrava para trabalhar. Né, do trabalho infantil. Né? E as irmãs como secretária, telefonista. Então, todos começamos em cargos para ir aprendendo, né?
E a transportadora surgiu em 94. Nós tínhamos... As empresas de ônibus não gostavam de cargas, porque você tinha muito passageiro na época. E você vai escolher tinha que levar caixa, carga pequena ou caixa, né? Não tinha muita coisa. E você vai pegar a caixa, você tem que agachar no bagageiro, dói as costas, é pesado. Ou seu passageiro sobe e desce sozinho. Entendeu? Então, surgiu como um subproduto, virou um produto. E eu gostava, porque lá era o time de futebol, eu gostava de jogar bola, o pessoal do setor de cargas nosso lá, que era pequeno. E foi dando certo. E aí um dia eu chamei o pai para ir lá. Eu ia no carro do cliente pegar a caixa para ele não levar no balcão. Sim. Né? Para não sujar a camisa. Claro. E para ser simpático. Incômodo, lógico. Né? Dá um bom atendimento. Né? E serviço, já fala, é servir. Né? E aí a gente viu uma caixinha, ó, deixa sair, você não atende, é tal cidade. Você não atende, é tal cidade. Você não atende, é tal cidade. Falei, opa, dá para fazer um negócio aqui para montar o estado inteiro. Né? Aí, tinha demanda, né? Isso, eu estava careca, eu tinha passado no vestibular, né? Aí eu passei a entender também um pouco de comportamento. Às vezes uma pessoa de idade, principalmente um homem, um senhor, ele quer que ele leve a caixa no balcão para mostrar que ele ainda que ele pode, tá forte ainda. Né? Aí você vai entendendo um pouquinho do comportamento humano, que essa sensibilidade você não tem com 17 anos. Não tem. Né? E aí eu chamei o pai, e na época meu cunhado, meu irmão, o César, todos lá, o Denir, e resolvemos montar uma transportadora. O pai viu que tinha uma demanda, acreditou na gente. O pai sempre foi muito aberto a negócios, ele sempre foi muito evoluído quanto a isso, né? E começou. Então, assim, uma brincadeira, eu falava que eu pegava as caixas para ficar forte, né? Não deu certo. E aí foi indo. E hoje, praticamente, é um negócio um pouco maior que o negócio nosso de cargas. Se tornou maior do que o de passageiros. É porque tem mais oportunidades, né? Sim. Então, eu acho que o custo maior do transporte também, né? Isso. Digo, o faturamento, a movimentação. E você não tem essa burocracia de concessão, é mais livre, né? Só que a gente saiu de um ambiente altamente regulado, de um ambiente altamente competitivo, né? E foi legal essa dinâmica, né? E eu estava entrando na faculdade de administração, né? Então, é um papo legal, viu? E hoje vocês conseguem atender todo o estado de Mato Grosso do Sul e outros estados também próximos. Como é que está a atuação vamos da dizer Cruzeiro? assim hoje, Mato Grosso do Sul, nós temos 69 filiais espalhadas para atender os 79 municípios. Quase, então, faltam 10 só. Eu falo que piscou, chegou, né? Então, tem cargas... vocês conseguem entregar praticamente quase que no mesmo dia, dependendo do 24 horas, no né? outro dia está nas cidades, em todas as cidades. Que show. Entendeu? Então, assim, e na época nós começamos levando o jornal Correio do Estado, que ia para o interior. Ele tinha uma transportadora que chamava Transleve, umas caminhonetes que levavam. E aí o jornal atrasava muito para sair naquela época. Sim. A notícia não chegava rápida, que demorava para dia depois, né? E tal. Você é da área de mídia, você sabe melhor que eu disso. Trabalhei em jornal também, eu sei como é que é. E com 30 dias nós tivemos que escolher. O Correio do Estado era o maior cliente, ele pagava todos os custos, ficávamos para atender o Correio do Estado e algum cliente que se encaixasse, ou íamos atender o mercado. Né? E era interessante porque a gente prometia para você que sua carga ia chegar 10 horas. Por causa do atraso da impressora, chegava às 6 horas da tarde. Você estava esperando uma peça para o seu carro quebrado. Aí nós falamos, não, vamos atender o mercado. Otimizar esse negócio. E aí foi dando certo e foi crescendo. Nós temos clientes que estão conosco desde aquela época. Então, 94 já são aí 32 anos. 32 anos quase. Né? E é legal porque você acompanha a evolução das coisas. Então, por exemplo, você pega o celular pré-pago, que era um cartão antigamente. Você ia lá, você lá raspava o númerozinho, um código, digitava ali. Hoje isso não existe mais. Entendeu? Então, nós transportávamos ficha para orelhão. Não existe mais. Entendeu? Então, uma série de coisas assim que vão acontecendo. O próprio jornal impresso. Hoje a tiragem deve ser... Diminuiu de 30 para 3 mil. Para 3 mil, entendeu? Então, assim, o negócio mudou muito, né? Eu lembro que a gente comprava linha telefônica, né? Os negócios pagava vão mudando, uma fortuna, né? eu comprava aqueles Motorola StarTAC, pagava assim 5 mil, 6 mil reais um StarTAC daquele com a linha junto. Com a linha, exatamente.
né? Então, assim, é uma dinâmica hoje os negócios todos estão vivendo, né? O quanto cresceu a transportadora? Vocês começaram com quantos caminhões? Qual é a frota hoje? De cargas, especificamente. Nós hoje estamos em torno aí de 100 veículos de cargas, tá? E nós começamos aí com 10 veículos, né? E nós temos uma parte, mais ou menos aí uns 130 que são parceiros que trabalham exclusivo para nós. Né? Então, fora os nossos, nós temos outros que você tem um caminhão que quer trabalhar conosco, tem espaço para ele trabalhar. E geralmente eles trabalham com rota fixa. Então, o nosso parceiro roda todo dia na mesma estrada. Com isso, ele evita acidente, conhece buraco, facilita bastante a operação. E vocês estão atuando basicamente dentro do estado hoje, mas você me disse que você tem uma rota que você vai a São Paulo, traz... Então, hoje, o que a gente faz? Né? 100% do Mato Grosso do Sul, 100% do Mato Grosso. Ah, já está em 100% do Mato Grosso? Todos os dias nós estamos com caminhões para lá. Tá? Nós estamos no estado de São Paulo, em várias regiões. Então, capital, região de Prudente, Araçatuba, Ribeirão, Campinas, tá? E as cidades adjacentes ali. Levando e trazendo. Exatamente. Então, por exemplo, hoje tem muitas indústrias que estão aqui em Mato Grosso do Sul por causa dos incentivos fiscais. Sim. Né? Então, a gente traz a matéria-prima para eles e leva os produtos prontos para entregar nos principais shoppings aí, JK, né? Iguatemi. E com a mesma agilidade também de entrega, com a mesma agilidade. Você faz aqui. De São Paulo a Campo Grande nós entregamos com 24 horas. Olha só. Então loucura, isso aí era uma coisa que o Sedex fazia antigamente, depois virou o Sedex 10, né? Exatamente. Nós já fazemos desde aquela época. Então nós trazemos pão para restaurante. Tem vários produtos para esse segmento. É tão rápido, chega fresco aqui ainda, né? Exatamente. Assim. Então tem uma lanchonete aí que tem um pão de hambúrguer que vem de lá e nós que você traz todo dia praticamente quase. Direto, todos os dias. São em torno aí de 3 carretas todos os dias só de São Paulo. Aí nós temos rotas do Paraná para cá. Então a gente atende a região de Cascavel, Moarama, Cianorte, Londrina, Maringá, Curitiba. Estamos abrindo Ponta Grossa agora. Legal. Então todos os dias veículos vindo para Campo Grande. E nós estamos em Santa Catarina até... Ali tem Criciúma, Tubarão, Joinville, Jaraguá, Ibirama. Sim. Então, várias regiões ali, Brusque. Que bacana, expandiu bastante em pouco tempo, que eu lembro que nós fizemos um trabalho há 3, 4 anos atrás, ainda não existiam essas rotas. Nessa época ainda, não, era a época da pandemia. Isso, exatamente. O que nós percebemos? Que Mato Grosso do Sul é muito carente. Para Campo Grande ainda tem várias opções. Mas para essa carga chegar lá em Coxim, chegar lá em Corumbá, acabava atrasando demais as entregas para os nossos clientes. Né? E os grandes players nacionais, a pessoa fala assim, eu estou aqui em São Paulo, eu tenho uma demanda maior de mercado. Eu vou atender o estado do Rio de Janeiro ou vou atender Mato Grosso do Sul? Não, atende o Rio de Janeiro primeiro. Mato Grosso do Sul a demanda é melhor, aguarda. Melhor, então deixa. Aí nossos clientes vão ficando aguardando. Entendeu? Então a gente foi dando essa agilidade e um produto, vamos falar de Itajaí aqui, é entregue com 2 a 3 dias. Quer dizer, muito rápido. Itajaí está a 1.200 quilômetros praticamente daqui, né? Ô, Rodrigo, não são só cargas. Quando a gente fala em cargas e tal, se eu quiser mandar uma caneca dessa embaladinha, eu consigo também? Consegue. Hoje? Nós temos vários clientes que precisam enviar mala para o filho que está estudando em São Paulo. Né? É um quadro que tinha aqui, quer mandar para ele. Então, nós temos vários produtos aí que podem estar atendendo aí desde a pessoa física até as empresas. Tem um nome específico isso de ponto a ponto? Como é que fala? Você fala... A entrega do... Quer dizer, sai daqui, a pessoa deixa lá uma encomenda pequena e tal, e chega na mão... praticamente de porta a porta. Porta a porta. Isso. Então, nós podemos coletar fazemos esse serviço. Você pega, por exemplo, preciso despachar um monitor aqui. Isso. Você vem aqui, pega, leva, entrega. Às vezes tem que ir lá fazer uma aferição, um equipamento para voltar. Fazemos todo esse trabalho. Né? Muito bacana. Temos aí licenças para transporte de alimentos, cosméticos pela Anvisa, para correlatos. Então, esse é um trabalho bastante técnico. Né, para dar segurança, para não ter risco de contaminação, porque alimento é coisa séria. Embalagem. Mas parece que você só não tem frigorífico, né? Eu não tenho o caminhão frigorífico e o químico. A gente não transporta produtos o químico também é específico, né? Porque teria que ser depósito separado para deixar totalmente segura a operação. Então, a gente cuida muito com isso daí. Quem são os seus maiores clientes hoje? Olha, você tem aí desde segmento de cosméticos, boticário,
você tem aí distribuição de peças, livros. Então, por exemplo, Positivo lá em Curitiba, né, que hoje chama... Colégio Positivo. Isso, né? Então, a gente é cliente nosso, é muito distribuído, né? Por exemplo, hoje você tem aí Shoulder, você tem Tip Top, né? E tem grandes players. Então, em cada cidade hoje, por exemplo, São Gabriel do Oeste, nós temos vários clientes grandes, frigoríficos, né? Distribuidoras de peças. Então, o mercado do Mato Grosso do Sul cresceu muito. E hoje a economia, a riqueza não está mais só no Mato Grosso do Sul. Essa semana até eu vi o FCO sendo aprovado para 46 municípios. Olha que legal. Olha a distribuição de oportunidades no estado para todos, né? Acho que a Rota Bioceânica tem trazido essas oportunidades. E aproveitando e falando de Rota Bioceânica, como é que a Cruzeiro do Sul se vê inserida nesse grande projeto de Mato Grosso do Sul? Já tem planejamento, já tem projeto para isso? A Cruzeiro do Sul, transporte passageiro, pelo menos, e cargas também, vai ter uma rota internacional a partir daí? Você sabe que a família já teve rotas aí para o Paraguai, para o Chile, né? Já teve. Já tivemos lá 18 anos, fomos empresários no Paraguai. Que legal. Né? E na época... Hoje não estamos mais. Né? Por uma questão estratégica, de oportunidades e tal, acabamos saindo lá. Né? E eu vejo muito assim, as empresas de Mato Grosso do Sul, nós temos que nos preparar muito, porque está vindo grandes grupos de fora e as empresas não se preparam para atender as megas empresas da indústria da celulose. E aí ficam reclamando de oportunidade. Então, para atender uma mega empresa, você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter um apoio maior da sua operação para aquele tipo de situação. Né? E a gente vem se preparando para isso. Acho que como empresa a gente pecou de estratégia, não se preparou tanto lá atrás. Hoje nós estamos muito mais preparados para atender essas grandes indústrias, esses segmentos de apoio, né? Porque nós fazemos o quê? O transporte da emergência para eles. Sim. Né? Então hoje a gente está olhando muito esse setor. E está olhando para a Rota Bioceânica para não deixar acontecer o que aconteceu de perder certas oportunidades como empresa. Você vê que antigamente... Você falava, grupo material de construção, grupo farmácia, grupo não sei o quê. Você tinha N grupos daqui do estado e hoje foram desaparecendo. Então, porque a gente não se preparou corretamente para enfrentar umas grandes redes aí, né? Seja no segmento que for. Então, no transporte, a gente também vem se preparando muito para isso. Na Rota Bioceânica, eu vejo assim, é um desafio crescente a oportunidade, mas é uma coisa de maturação um pouco média-longa. Tá? Mas eu acho que demora um pouquinho ainda para acontecer efetivamente. Porque o grande problema não é a rota, é as aduanas. É a parte de fiscalização. A parte burocrática da coisa entre um país. Nós vamos passar por 4 países saindo daqui, mas 3 países. Exatamente, né? Então, assim, tipo de combustível, você ainda tem impostos bons, você abastece impostos bons, né? Filtra isso daí, né? A questão do segurança é um fator que tem que ser bem observado também. Nós vamos rodar aí 300 quilômetros sem ter nada na cidade. E hoje você passar ali com um container de Apple vai chamar atenção. Lógico. Entendeu? Então assim, tem a questão da segurança, que acho que é uma das principais questões. Tem que ser avaliado bem também. essa parte aí também. Tá? Mas eu acho que o grande problema é o aduaneiro. É o aduaneiro, senão você perde toda a eficiência. Eu tive a oportunidade de fazer a rota em final de 2023. Isso. Na caravana que o Cavol fez, né? Isso, junto com o governo do estado. Sim. Né? E tive lá e tive em Assunção no mesmo ano, só que em setembro, na feira da indústria lá, que é feita no hotel da Comembol. Então é uma estrutura muito bonita, feira muito bonita, vale a pena. Né? E o que você vê de oportunidades... É muito interessante. Eu queria perguntar, qual que é o grande benefício que você, enquanto transportador, vê hoje na Rota Bioceânica? Eu vou dizer assim, na verdade, o Paraguai está surgindo como um polo de indústrias brasileiras migrando para o Paraguai por causa da Lei Maquila, que em muitos segmentos eles conseguem entregar um produto mais competitivo do que fabricado na China. Tá? Sim. Então, assim... Como nós estamos já aí numa distância
2033 começa a mudar os incentivos fiscais, começam a reduzir, né? Então, muitas dessas indústrias vão acabar migrando parte da produção, eu acredito, para o Paraguai. Sim. Lá tem energia abundante, Sim. barata. Sim. O Paraguai acabou de pagar a Assunção, então vai ter investimentos em infraestrutura de forma assim muito forte, tá? O Paraguai é um país que está crescendo muito, tem franco desenvolvimento. Muito, né? Você vê os shoppings lá em Assunção, lindos, a cidade está linda, Sim. né? Então, assim, Mas eu vejo... é uma realidade bem diferente do que a gente vê aqui em Pedro Juan Cabaleiro, depois que você passa a Avenida Internacional. Totalmente ali, diferente. Né? E Assunção é uma cidade mais americanizada, né? Então, as marcas são mais pro lado americano. Sim. Então, assim, é uma cidade muito bonita, né? E cheia de oportunidades. Então, nós temos olhado a rota bioceânica. Vão surgir várias rotas no Brasil. E isso foi muito bem apresentado pela ministra Simone Tebet, que tem rota Rio Grande do Sul ao Uruguai e Argentina, tem rota lá no Acre ligando ao Peru. Então vão ser várias rotas bioceânicas aproximando ao Pacífico, mostrando que tem viabilidade, né? Só que como tudo que é novo, tem tempo de maturação, tá? Então hoje, por exemplo, se as aduanas estivessem funcionando de forma tranquila, nós poderíamos fazer a rota bioceânica via Assunção. Rodava um pouquinho a mais, mas já podia tranquilamente. Você que fez todo o trajeto, você foi até o Chile, até os portos ali. Então, qual a grande dificuldade que você viu no trajeto ali? Porque eu ouvi falar que tem uma boa parte que você passa perto da cordilheira e tal, e acessos até um pouco difíceis, onde os nossos caminhões não estariam tão preparados assim, por exemplo, para fazer esse percurso. Tem isso mesmo? Tem esse obstáculo? Não? Não é fácil, né? A questão tem algumas curvas bastante acentuadas, tá? Mas eu acho que a maior preocupação nossa é mais com o motorista. A segurança, de uma certa forma. A segurança. Por quê? A altitude... Você vê lá um jogo da seleção brasileira. Sim. Né? A altitude, a bola é diferente no chutar, o jogador não consegue correr tanto. O fôlego é diferente. É diferente. E você imagina um motorista. Porque a gente olha assim, a média dos motoristas estão um pouquinho fora de forma. Fora de forma e já numa idade um pouco mais avançada. Então, na nossa equipe que foi lá no nosso grupo, tinham jovens... né? Aí 40 anos e magro. Você foi nessa última viagem ou nas primeiras? Na última agora. Né? Foi setembro de 23? Foi novembro de 2023. Saiu acho que 20 de novembro, voltou para o dia 5 de dezembro, mais ou menos. Né? E as pessoas passaram mal, precisou de oxigênio. Entendeu? Então, não estão acostumados com aquele ar rarefeito, quer dizer, você sobe muito. Ali, né? Nós fomos até ajudar uma pessoa que tinha atolado o veículo, que saiu da estrada para ir tirar foto, né? E ela afundou na areia e não conseguia tirar, e nós fomos ajudar. Né? No trecho que ainda não está asfaltado, né? Asfaltado, lá na cordilheira. Já asfaltado? Já no asfaltado. Tá. Ela saiu da estrada para fazer fotos. Entrou no vale lá e ficou. E o marido ficou lá e a mulher tentando tirar o carro aqui na estrada pedindo socorro. Puxa vida. Então, há dificuldades a serem enfrentadas no trajeto, aí, que não dizem respeito só à qualidade da estrada, né? Uma série de problemas. Questão, por exemplo, pontos de parada também quase não tem. Então, questão de higiene, banheiros, né? Mas assim, o trajeto é lindo. Mas isso não está previsto no projeto? Sim, mas depende do investimento da iniciativa privada. De cada país, né? Que é pior. A aduana do Paraguai, quando você atravessa ali em Porto Murtinho, é um container. As pessoas vêm num container. Inclusive, nessa última viagem houve um problema, né? Com o caminhão que estava levando carne. Ele não conseguiu passar da fronteira. Né? Aí ele foi via Pedro Juan e não deu certo. Na questão de documentação, teve alguns aspectos legais lá que não estavam certos. Mas já foi um sinal para ver, olha, temos que corrigir esses problemas aqui, senão não vai. Era o ideal, por exemplo, na Europa, todas as aduanas têm o mesmo software, o mesmo programa para dar certo. Então isso aí faz o quê? Cria um padrão. Sim, entendeu? Claro. E tem aí exigência sanitária, uma série de fatores, de protocolos que tem que, vamos dizer assim, uniformizar. Entendeu?
E vem sendo evoluído. Por exemplo, nós tivemos uma palestra há um ano aqui em Campo Grande de uma empresa no aquário lá, falando justamente da unificação. E ela que era a empresa que tinha o mesmo software para todas as aduanas. Então, tem algumas coisas que nós vamos ter que buscar essa facilidade, sabe? Né? No transporte de passageiros, a Cruzeiro do Sul vai conseguir atuar, né, nessa rota? Nós estamos de olho no mercado, nas oportunidades. Porque acho que o turismo vai crescer bastante, Sim, né? Principalmente. Eu vejo muito assim, tem a possibilidade de integrar o nosso turismo de Bonito, que é uma questão de natureza. Sim, Pantanal, ali, mais São pra Pedro frente do você tem- Atacama, se você olhar, é um Bonito há 30 anos atrás. Mais rústico. Mais rústico ainda. Então, assim, mais com hotéis 5 estrelas, tem muita estrutura Legal. nessa parte também. Uhum. Eu digo a cidade, a oportunidade, né? Esse turismo mais rural, né? Natureza, né? Então, acho que muitas oportunidades vão surgir aí, tanto no transporte de passageiros como de cargas aí. Bacana. Né? Rodrigo, eu não sei quando que vai entrar essa nossa entrevista ainda, mas a gente viu o anúncio recente aí, essa semana que a gente está conversando, do aumento do biodiesel no Certo. diesel. Né? Vai aumentar de 14 para 15, gerando aí o B15, né? O S15, que é o Isso. novo combustível aí com essa mistura maior. A gente sabe que o biodiesel já vinha trazendo consequências graves para motores, né? Por causa daquela formação da borra, né? Um combustível ainda natural e tal, enfim. Como é que fica? Qual é a preocupação que os transportadores têm a partir de agosto, agora que, na verdade, né, passa a valer essa mistura um pouco a mais de biodiesel? Na verdade, isso sempre traz elevação de custos e preocupação. Por quê? Hoje os equipamentos são muito sensíveis. Sim. Tá? E hoje o filtro e a parte de bico, o bico é muito caro. A parte de bomba injetora. Né? Então essas coisas precisam ser repensadas. Aí você tem que fazer o quê? Se o filtro era para 10 mil quilômetros, você tem que trocar com 8, com 7, porque já vai estar Tem sujo. que ter mais trocas, Para mais evitar gastos. dar mais gastos futuramente. Né? Aí separa, é mais tempo de manutenção, veículo parado. Quer dizer, os motores vão passar por uma manutenção maior. Porque a ideia do governo inicialmente era, vamos misturar mais biodiesel, que é mais barato, para baixar o preço do diesel. Quer dizer, baixa o preço do diesel desse tamaninho e aumenta o custo Tenta do segurar transporte. aí. Mas E acaba refletindo no frete isso. Esse, né? na verdade, é muitos problemas que o Brasil tem, é porque muitas vezes não são técnicos, são políticas as decisões. Sim. Em todos os setores que a gente for verificar. Né? Então, a gente caminha, acho que, para essa evolução técnica. Né? A gente já está tendo muito. Se você pegar os últimos anos aí, o nosso governo do Estado, o sucesso que o Mato Grosso do Sul está tendo não é por acaso. Né? Você pega os principais secretários, são excelentes técnicos. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vem num ritmo de crescimento que é fantástico. Você pega um Jaime, né? Nossa, tem uma cabeça fantástica. Né? Ele teve a oportunidade, como diz, ele viajou conosco a rota toda. Sim. Então, você imagina 15 dias conversando e ouvindo o Jaime. Eu falo, olha, fiz um doutorado Cara, aqui, doutorado né? mesmo, porque ele, o Jaime, nossa, é um dos técnicos do governo aqui mais Fantástico. capacitados que a gente vê por aí. Tá para vir aqui, estamos tentando. Ele já teve que desmarcar 2, 3 vezes já por causa de compromisso, mas estamos aguardando o Jaime aqui ainda. E assim, essa evolução do Mato Grosso do Sul, nós, executivos, temos que estar mais preparados. Então, poucos ainda falam inglês, poucos ainda falam espanhol. Acho que precisa todo um preparo maior. Até eu, dentro do grupo, estou me preparando para isso. Eu fico mais na área comercial, então você viaja mais, você anda mais, né? E a gente percebe o quanto tem de oportunidades ainda para a nossa empresa que a gente tem que buscar. Entendeu? O mercado está muito cheio de oportunidades e carente de boas empresas. Não, com certeza. Eu Carente acho que em todos os setores e segmentos que vão ser atraídos pela rota, por exemplo, setor hoteleiro, setor turístico, bares e restaurantes, hotéis, que vão, na verdade, surgir ao longo dessa rota e tal, só que precisa ter preparo. Não adianta haver uma explosão de serviços ruins, né? Porque na rota vai deixar de ser um atrativo,
Eu digo assim, falando em termos de Mato Grosso do Sul, não só para nós, mas para quem vem da Bolívia, quem vem do Chile conhecer o nosso estado, Exatamente. né? Quem vem mais do Paraguai vai passar a conhecer o estado. Quer dizer, precisa haver, né, um preparo, acho que um planejamento muito grande. Os municípios muitas vezes não têm condições, né? O Estado, o governo do Estado, o governo federal vai ter que ajudar a fomentar isso tudo, né, Rodrigo? E nós temos que criar rápido esses atrativos para a rota bioceânica. Por quê? Você pega ali a região de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, né? Já tem muitas indústrias do Paraguai próximas à Cidade do Leste. Então, se nós não criarmos mecanismos para agilizar o entorno do Paraguai da nossa divisa, acaba indo para a divisa de outro estado do Brasil. Então, assim, e lá no Paraguai, ali por Foz do Iguaçu, ele está mais próximo dos grandes mercados sul e sudeste do país. Né? E com uma estrutura de logística melhor do que nós que a temos nossa. aqui. Né? Então, acho que esse lado que a gente precisa se preparar muito, vem sendo feito. Então, hoje, por exemplo, saindo de Ponta Porã, você tem 2 rotas de escoamento para Mato Grosso do Sul, via Maracaju, via Dourados. Vem evoluindo bastante o nosso estado. Né? Então, você fala assim, eu acredito muito nos próximos 5 anos e nós, empresários, temos que estar muito bem preparados para essas oportunidades. Né? Rodrigo, como é que você vê e quais são os planos da Cruzeiro do Sul aí para os próximos anos? Quais são os próximos passos? Rapaz, é tanta coisa aí que o pessoal... Né? Então, nós estamos aí, era para ter começado esse ano, mas nós deixamos para janeiro. Tá? Nós estamos fechando o Centro-Oeste. Tá? Então, abrindo uma unidade em Brasília e também em Goiânia, porque hoje tem grandes embarcadores que, para eles enviarem as mercadorias, você não pode atender 2 estados. Tem que atender uma região toda do país. Tá? E hoje, isso vai gerar muita oportunidade para nós. Tá? No setor de fretamento, nós estamos vendo muitas oportunidades de transporte de passageiros. Tá? E também nós estamos abrindo uma unidade no Rio Grande do Sul. Que bacana. Né? E fazer rotas de lá para cá e de lá para outros estados também. Por quê? Lá é o segmento, muita indústria metalmecânica, que malharia. Muito segmento aí de agro e demora muito. Então, hoje nós temos transportador que demora 20 dias para entregar uma peça do Rio Grande do Sul em São Gabriel do Oeste. Nossa. Nós vamos conseguir entregar com, no máximo, 5 dias corrido, 4 dias corrido. Vai ter uma otimização do tempo. Exatamente. Um terço, menos É uma colheitadeira parada, é um equipamento de precisão. Então, a gente vem olhando essas necessidades, né? E acredita muito nessas oportunidades geradas aí. Né? Acho que tem muita coisa para acontecer aí. Né? Bacana. Acho que o seu Oswaldo lá de cima, acho que olha com orgulho, né, para o que está se tornando, para o que se tornou e para o que está se tornando a Cruzeiro do Sul. É mais uma estrela brilhando lá. Mais uma estrela da Cruzeiro do Sul brilhando. Pô, Rodrigo, muito bacana essa conversa. Gozado que a gente, cada vez que a gente sente conversa, fluem papos diferentes, conversas diferentes. Foi bem diferente da outra conversa que nós tivemos. É muito bacana também. É mais um prazer. Obrigado. Receber mais uma vez você aqui Queria agradecer, nas nossas mesas de bate-papo. Agradecer aos nossos colaboradores, porque esse trabalho é conquista deles, né? Meus irmãos, meus sócios, eu sou só mais um soldado lá no meio de bastante mais um gente. Peão ali. É isso aí. Tá? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. Então é isso, gente. Olha, a gente encerra mais um MS Cast aqui com vocês, com Rodrigo Possari, da Cruzeiro do Sul. E fique ligado na gente aqui, que em breve tem mais bate-papos interessantes como este aqui. Até a próxima. Obrigado. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí.